Shalom, amadas, tudo bem? Bom dia, vamos continuar no nosso direcionamento do Espírito Santo. Olha, vemos que o tempo em que a gente está, a estação que a gente está, tem um pouquinho de coerência acerca daquilo que nós estamos predestinadas a fazer, amém? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, pega um caderno, qualquer coisa a qual você possa anotar. E vamos abrir aí em Mateus capítulo 5, que eu li ontem, o capítulo 5, mas hoje a gente vai restringir mais um pouquinho, amém? Então vamos lá. No versículo 16 do capítulo 5, diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região das sombras, da morte, a luz raiou. Sabe, o Senhor, Ele me mostra aqui uma grande eficiência de autoridade de Jesus. Claro que autoridade é uma coisa que a gente vai se aperfeiçoando, ok? Então vamos lá. Se eu sou pastora, e eu não exerço a autoridade que o Senhor me deu aqui na terra, eu automaticamente não consigo fazer da forma como o Senhor quer. Pode acontecer, sim, de eu ser muito usada por Deus para uma pessoa ou algo do tipo. Mas nós que somos autoridades que o Senhor instituiu na terra, nós precisamos sim ter a prática. Então, Jesus, ele entendeu que naquele tempo ele tinha que ter práticas. Não bastava só estar 40 dias no deserto. Não bastava só ele chegar e ter um tete-a-tete com o próprio Satanás ali repreendendo ele. Não bastava isso. Jesus, ele precisava ter autoridade exposta. Ele precisava mostrar para o público quem é que tinha autoridade naquele momento. Então, nesse momento, Jesus, que nos chama para ser filhas como ele foi filho, com um propósito divino, esse sim é o momento em que a gente tem que entender qual é o tempo e a hora certa para poder usar de autoridade no nome de Jesus sobre a terra, sobre o local, sobre os nossos filhos, sobre, sabe, a família em si, qualquer coisa que seja. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que o povo que estava assentado nas trevas, é bem claro isso aqui, o que a palavra diz, olha, o povo que estava assentado nas trevas. O que isso quer dizer? Que eles estavam ali o tempo todo, por muito tempo, realmente assim, fazendo a vontade do inferno mesmo, porque eles estavam ali sem mais o que fazer, sabe? Só aquilo já fazia parte do cotidiano deles, já fazia parte da vida deles, tudo aquilo. E no momento em que Jesus chega, aqui diz, ó, viu uma grande luz. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você tem lançado luz na vida das pessoas? A questão seguinte é: até onde eu sou luz na vida de alguém? Sabe? Existem tantas pessoas que estão. Existem tantas pessoas que estão em busca de algo maior, de profecias, disso e daquilo, quando na verdade só precisa ter luz. E vendo, sabe, toda essa situação, quando eu vejo assim que existe um grau muito grande de dificuldade de discernimento do Espírito Santo numa determinada região, ali eu entendo que é dominado por trevas. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar meu comportamento. Primeiro, a minha linguagem, depois minha vestimenta, meu jeito de agir, minha forma de falar, as expressões que a gente o tempo todo, né, se expressa. O que mais eu posso fazer?
E a forma de falar com pessoas, isso daí conta muito. Então, Jesus, ele estava em momento de luz. Jesus, ele foi como uma flecha naquele local de trevas, onde eles já estavam já dominados, onde não tinha mais empatia, não tinha mais amor, não tinha mais nada, mas Jesus, ele foi como uma flecha naquele local. E eu trago para você hoje, nesse momento, qual é o tempo que você está? Mesmo em tempos difíceis, você tem sido luz nesse momento? As pessoas podem olhar para você e podem dizer assim: ah, essa pessoa aí eu quero imitar. Repara bem o seu comportamento, essas coisas todas. Será que realmente as pessoas te olham com desejo de entender que você é uma mulher de Deus? Então, isso é muito importante. Esse tempo, sabe, que a gente vive, principalmente nesse tempo de hoje em dia, né? Que é um tempo que não tem amor, não tem empatia. As pessoas estão cada vez mais caluniadoras, mentirosas. E nesse exato tempo, até onde você pode mostrar a luz de Jesus? Seja mesmo no tempo ruim, seja aquilo que o Senhor quer para você. E completando, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Sabe que eu percebo nisso tudo? É que a luz de Jesus foi tão forte, tão dominante naquele local, que o Espírito Santo de Deus, que estava junto ao Todo-Poderoso Jesus, foi tão grande que o espírito suicida, o espírito de morte, foi dissipado daquele local, foi lançado fora. Olhos se abriram, ouvidos começaram a ouvir, e eles começaram a entender que naquele local era um local de renovo, de nova vida. Então eu não sei você, não sei qual é o tempo em que você está hoje. Eu não sei se é você que tem que raiar luz no local de escuridão, trevas e morte, ou se é você que está nesse tempo de escuridão, trevas e morte. Mas eu declaro sobre a vida de você que mesmo diante de uma situação tão ruim, o Senhor, Ele ainda pode fazer com que você veja uma luz. Não precisa tirar a própria vida. Não precisa se desfazer daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. A gente recebeu um relato, sabe, de uma mãe, a qual ela foi no viaduto para se lançar. Primeiro ela deixou os 4 filhos em casa para poder se despediu dos filhos e ela foi até a passarela para se lançar. E sinceramente, graças ao bom Deus, um caminheiro que estava ali passando parou o caminhão e conseguiu pegar aquela mulher. É um testemunho lindo. Conseguiu, sabe, tirar ela daquela zona da morte. Mas ainda assim eu quero declarar sobre você. Eu não sei qual é o tempo que você vive. Eu não sei qual é a estação que você tem passado. Eu não sei qual é a dor que você tem sentido. Mas eu quero dizer para você que isso vai passar. O Espírito Santo vai trazer consolo para você. Não precisa viver da forma que está. Deus vai fazer o impossível virar possível na sua vida, em nome de Jesus. Declaramos para você que todo espírito de suicídio, depressão, morte, seja lançado fora agora em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus seja um renovo na sua vida, que haja um consolo espiritual sobre a sua alma e que você possa se aquietar a mente em nome de Jesus. E que todo esse mal seja lançado fora, cortado em nome de Jesus. Porque a luz raiou na sua casa, a luz raiou na sua vida, a luz raiou na sua história. Você tem ainda um propósito. Em nome de Jesus.
que você possa ser luz para os próximos. Amém? Seja conduzida pelo Espírito Santo, minha amada. E aos que precisam ser luz, se posicione, para que possam ver em você uma lamparina, a qual acende no tempo certo e espera pela volta do Senhor. Em nome de Jesus. Amanhã nós voltamos. Fiquem com Deus.